Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de eletromagnetismo. Mais uma vez mostrando para vocês as nossas principais unidades. Lembrando que as unidades introduzidas nessa disciplina são fluxo magnético em Weber. A gente vai ver mais à frente indutância em Henry, intensidade de campo magnético em Tesla e outras unidades que espero que vocês já conheçam. Força, que é dada em newtons, tensão, dada em volts, além da corrente elétrica em amperes e carga elétrica em coulombs. O assunto de hoje é campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Quem começou a estudar isso, formalmente, foi Oersted. Mas como isso ocorreu? Ele percebeu que, ao passar a corrente elétrica por um fio, se eu aproximasse uma bússola, esta teria sua orientação mudada pela corrente elétrica. No caso do exemplo mostrado aqui para vocês, a bússola está apontando em uma direção quando não tem corrente elétrica. Veja que a chave está aberta. Quando a chave é fechada, a corrente elétrica faz a bússola mudar sua orientação. Assim, ele deduziu que uma corrente elétrica produz um campo magnético. Ampère, que também estudou o fenômeno, estabeleceu algumas coisas. Ele percebeu, por exemplo, que a corrente elétrica ela vai produzir o campo magnético em volta dela. Ele estabeleceu assim que eu posso determinar a direção das linhas de campo magnético utilizando a regra da mão direita. Isso para o sentido convencional da corrente elétrica, deduzindo-se que há a movimentação de cargas elétricas positivas. Na vida real, nós sabemos que a movimentação é de cargas negativas. Eu coloco o polegar na direção da corrente elétrica e meus dedos têm que ficar ao redor do fio. Eles apontam para a direção do campo magnético. Perceba que se eu inverter, se eu trocar a direção da corrente elétrica pela direção das cargas elétricas negativas, a regra da mão direita não é válida. Eu posso utilizar a mão esquerda para determinar a direção do campo magnético produzido. Ele estabeleceu, então, alguns dados. Por exemplo, as linhas de campo magnético, elas circundam o fio conduzindo a corrente elétrica. Ele percebeu que as linhas de campo magnético ficam em um plano perpendicular ao fio. Aqui, ó, veja que foi colocado um plano para você visualizar aqui a direção das linhas de campo magnético, perpendiculares ao fio. Também pode se visualizar aqui, você tem um plano imaginário que contém todos estes vetores de campo magnético. Se eu inverter o sentido da corrente, o sentido do campo magnético também vai ser invertido. A força do campo magnético é proporcional à corrente que circula pelo fio, ou seja, quanto maior é a corrente, maior é o campo magnético produzido. A força do campo magnético é inversamente proporcional à distância até o fio, ou seja, quanto mais distante você estiver do fio, menor é o campo magnético. Além disso, o campo magnético é mais intenso caso o meio tenha maior permeabilidade magnética. Isso aqui é visualizado principalmente quando a gente pensa em máquinas elétricas. Por que os motores elétricos são feitos de aço e não, por exemplo, de alumínio? Já há muitos anos, uma técnica para reduzir o peso dos veículos e assim o consumo de combustível é produzir o bloco do motor de alumínio em vez de aço. Assim você tem um material mais leve que pode ajudar o veículo a consumir menos combustível. No caso dos motores elétricos, isso é mais complicado, porque
o ferro é muito melhor condutor de campo magnético do que o alumínio. Isso torna imprático você pensar em substituir o núcleo de um motor elétrico por alumínio, porque você precisa de uma alta permeabilidade magnética. Isso o ferro tem e o alumínio não tem. A permeabilidade, conforme já dito, é uma constante e depende do material da qual é feito o objeto, além naturalmente do campo magnético existente nele. O campo magnético ele é a constante de permeabilidade vezes H mais M, onde H é a intensidade do campo magnético produzido, mais M, que é o campo magnético no interior do ímã, que a gente chama de campo M. Nessa disciplina, que é para o ensino médio, não será estudado o campo magnético M. Vamos nos preocupar única e exclusivamente com o campo H. Neste caso, a nossa fórmula de campo magnético é esta: μ, que é a permeabilidade, vezes a corrente, dividido por 2π vezes o raio, onde R é a distância do ponto onde você quer saber o campo magnético até o condutor. A menor distância que é encontrada através de uma reta perpendicular ao fio. Lembre-se que o campo magnético está em um plano perpendicular ao fio. Vamos fazer um rápido exercício para utilizar essa fórmula. Nós queremos calcular o campo magnético produzido por uma corrente de 100 A em uma linha de transmissão que está a uma altura de 10 metros. Ou seja, minha distância é 10 metros. Se você chegar a 10 metros de um fio de uma linha de transmissão que está conduzindo 100 A, você vai ter aproximadamente o campo magnético produzido aqui. Nossa fórmula, substituindo os valores que nós temos, 4π vezes 10 a menos 7 é a permeabilidade magnética do vácuo, que é aproximadamente a permeabilidade magnética do ar, vezes 100, que é a corrente, dividido por 2π vezes 10, que é a distância. Nós encontramos um valor de 2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, ou 2 microtesla. Esse valor é do mesmo grau de magnitude do campo magnético da Terra, embora esse valor seja inferior ao campo magnético encontrado na superfície da Terra. Ou seja, a linha de transmissão que conduz 100 A, ela produz um campo magnético muito baixo para ser afetado mesmo que você esteja suficientemente perto. Naturalmente que se você tiver com uma bússola embaixo de uma linha de transmissão, ela vai sofrer alguma interferência. Aqui nós temos a foto do que nós chamamos de espira. Um uso prático do campo magnético produzido por corrente é a máquina de ressonância magnética. Essa máquina ela produz campos da ordem de 1 Tesla ou mais. Já vi máquinas de até 4,5 Tesla. Então, para você produzir uma corrente, para você produzir um campo magnético de 1 Tesla, você precisaria de uma corrente da ordem de mega-ampere ou milhões de ampere. Isso seria muito imprático, para não dizer caro. Uma forma de você aumentar o campo magnético produzido por uma corrente é você produzir uma espira. Quando você enrola o fio, o centro dessa espira vai ter um campo magnético maior do que do lado de fora, que tem somente o fio como fonte de campo magnético. Aqui no centro eu tenho toda a volta do fio, ajudando a concentrar o campo magnético nesse centro aqui. Isso pode ser visto nessa figura, onde foi utilizado limalha de ferro sobre uma placa e um fio conduzindo corrente elétrica na forma de espira. Perceba que o campo magnético é mais intenso no meio e muito mais intenso aqui nas proximidades do fio. Uma forma de intensificar um pouco mais ainda é uma bobina. Uma bobina é uma série de espiras, ou seja, eu coloco várias espiras em série
e aí eu tenho um campo magnético muito mais intenso no centro dessa bobina. É assim que funciona a máquina de ressonância magnética. Você tem um tubo com várias espiras que vão produzir um campo magnético suficientemente intenso para a pessoa que está fazendo o exame. E naturalmente que essa máquina não pode ser muito larga para não ficar tão cara e o campo magnético ser suficientemente forte para ser útil. Por isso que algumas pessoas chegam a ter claustrofobia dentro dessa máquina. Aqui nós podemos ver claramente que a bobina ela consegue produzir um campo magnético muito mais intenso do que a espira e do que o fio. E mais uma vez, mais próximo, você naturalmente tem um campo magnético mais intenso. Pensa que nesse ponto bem aqui, eu tenho um campo magnético produzido por esse fio ao redor dele inteiro. Isso aumenta a intensidade do campo magnético aqui em relação, por exemplo, ao lado de fora. Na próxima aula nós vamos continuar com a fórmula e os exercícios.